Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas que nasceu em 2015 com a missão de promover atividades voltadas à defesa da garantia dos direitos das instituições filantrópicas brasileiras. Olha, para isso eu recebo aqui em nossos estúdios, vou chamar primeiro aqui, apresentar primeiro o Custódio Pereira, que é presidente, né, Custódio? Isso mesmo. Da FONIF, ou da FONIF ou do FONIF? Do FONIF. Do FONIF, que é o Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. Tem aqui ao lado dele também o Tiago Ferreira Cabral, que é diretor jurídico, né, da FONIF, do FONIF. Do FONIF. Do FONIF. E tenho também, através da plataforma Zoom, a presença da diretora de comunicação, né, do FONIF, a Carmen Murara. Carmen, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Bom, vamos começar então com o nosso presidente, né, que seria já de praxe, não é, Tiago? Para ele falar um pouquinho sobre o fórum. Como é que é, presidente? Conta pra gente como é que nasceu o FONIF. Bem, Sérgio, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco da nossa história, né? Na verdade, eu era presidente do Instituto Mackenzie. E na presidência do Mackenzie, 3 meses que eu tinha assumido a presidência, o Ricardo Berzoini cassou a nossa filantropia. Você imagina, uma instituição de 135 anos. Quando eu cheguei lá, tinha já várias emissoras de TV querendo entrevistar. E o que você fala? Tá certo? Então foi um período muito estressante. Nós conseguimos reverter, porque foi um equívoco. Depois o próprio Ricardo reconheceu isso, né? Mas foi uma experiência muito dantesca, sabe? Usaram palavras, apelidos de uma instituição que fazia filantropia há 135 anos. Bom, passado um tempo, eu vi novamente numa manchete de jornal palavras assim depreciativas de um setor que está aqui no Brasil desde o descobrimento do Brasil. E aí eu falei, gente, mas nós estamos aqui desde o descobrimento do Brasil. Nós fazemos filantropia antes de termos decretos, leis, normas, regulamentos. Nós fazemos o bem com qualidade. Nós precisamos mostrar a cara e mostrar que viemos. Como é que nós vamos fazer isso? Aí nós fizemos uma reunião, nós achamos que ia ter umas 6 ou 7 pessoas, e tivemos 43 pessoas, presidentes de mantenedoras. A gente usa o termo mantenedora, que são as organizações que são as matrizes, né, os escritórios centrais. E daí surgiu a ideia de nós começarmos uma iniciativa de defesa de um setor extremamente relevante para o país, como nós vamos ter a oportunidade de ver, e um setor que era desconhecido e, sinceramente, ainda é desconhecido da sociedade. E é desconhecido da sociedade e é também não tão bem conhecido pelo Legislativo e pouco conhecido pelo Supremo e pela Justiça. Então, é um espaço que nós temos que conquistar, porque as pessoas, com isso eu concluo, as pessoas são atendidas por instituições filantrópicas, quer dizer, na área de saúde, educação e assistência social, e muitas vezes não sabem que são atendidas por um setor tão relevante, né? Pois é, né, Tiago? Eu queria até que o Tiago, que é diretor jurídico, né? Pronto. Exatamente. E eu queria que ele falasse exatamente quais são as áreas que abrangem a filantropia, né? Porque a filantropia, você acabou de dizer muito bem, vocês não têm nada ou não recebem nada em troca em relação ao que vocês fazem, né? Nesse setor da filantropia. Então é uma coisa mesmo que é uma instituição que não tem a filantropia, é uma organização também não governamental, não tem... Sim, é o terceiro setor. É o terceiro setor. Me permite, antes do Tiago falar, na verdade, nós recebemos sim incentivos, né? Não, sim. Imunidades, que nós chamamos, que nós somos imunes, mas isso é importante porque nós damos um retorno quase que 10 vezes maior, me antecipando um pouco, do que aquilo que nós recebemos como imunidades, né? Mas o doutor Tiago pode colocar melhor essa questão. Na verdade, o que acontece,
Sérgio, boa tarde. Opa, boa tarde. Obrigado pelo convite para a gente. Agradece a presença de vocês aqui. E para falar de um tema tão importante e de um setor tão crucial para a nossa sociedade. Filantropia não existe enquanto nome na Constituição Federal. Então o pessoal fala em beneficência de assistência social. Esse é o termo técnico que se usa no artigo 150 e no artigo 195 da Constituição Federal. Então, o pessoal persegue, quer dizer, nós temos imunidade aos impostos. Como é que funciona essa imunidade? Basicamente, você tem que partir, tem três conceitos que você não pode efetivar de acordo com a Constituição Federal. Você não pode remunerar a sua diretoria, todos os diretores são altruístas, é um trabalho de altruísmo, né? Como se fosse voluntariado. Exato, voluntariado, totalmente. Voluntário. Eles não podem receber remuneração, não podem mandar dinheiro para fora, porque isso aqui fica aqui no Brasil, tem que ter a contabilidade organizada. Basicamente é isso. Obviamente que tem outros requisitos, etc., da legislação infraconstitucional e tal. Então eu não pago os impostos. Quais são os impostos? E aqui vai um lembrete para todo mundo. Tudo que tiver o I na frente. IPTU, IPVA, ISS, etc. Imposto, eu não pago. Isso é filantropia. Tá? Só que a filantropia, especificamente falando, ela está no artigo 195 da Constituição Federal, que fala das contribuições sociais. Eu não pago as contribuições sociais de uma instituição comercial comum. Hoje gira em torno de mais ou menos 25%, e a gente está numa pauta aí de jornal todo dia, da desoneração de alguns setores produtivos, né? Hoje você gira em torno de 25% do valor da folha de pagamento, que são é o custo da Previdência Social que as instituições filantrópicas não pagam. E vou sempre lembrar, com isso eu concluo, que filantropia é o amor à humanidade. A gente faz por missão, a gente faz por carisma, a gente faz pelo sentimento da solidariedade que permeia o ser humano e que norteia as atividades dessas pessoas, né? É bem por aí. Não, é interessante, né? Porque você falou assim, não, a gente não paga impostos, enfim, mas são, por outro lado, vocês também, né? Temos que nos sustentar. Exato. A gente tem que se sustentar. Então você tem várias fontes. O próprio patrimônio, doação e também algum tipo de fomento público. Tá? Só que o importante dizer é que o FONIF, o professor Custódio e a diretora Carmen vão comentar, o FONIF ele fez uma pesquisa da contrapartida que a gente dá por conta dessa imunidade. Entende? A contrapartida que a gente entrega para a sociedade. E a gente entrega quase 10 vezes, 9,76%. Ou seja, cada real que eu não pago, eu entrego para a sociedade 9,76%. 76 ou 79? 79. 79. Então, eu pergunto para qualquer pessoa, qual a aplicação financeira mais rentável que seja, que é o amor ao ser humano, é o amor à humanidade, é o amor ao próximo. E isso são nos 3 setores. A filantropia no Brasil, a filantropia enquanto não pagamento da Previdência Social. Sim. São só 3 setores, saúde, educação e assistência social. Ficam fora e são imunes a impostos, mas é outro conceito, as instituições de defesa do meio ambiente, as instituições de defesa de proteção dos animais, pesquisa, cultura. Essas instituições, elas são imunes a impostos, mas elas acabam pagando previdência, o que é uma espécie de distorção que existe na aplicação da legislação, porque o artigo 6º, ele fala dos nossos direitos sociais, etc., mas é um tema um pouco mais complexo para a gente abordar aqui. E se permite um complemento, é o seguinte, no início nós não sabíamos o quanto nós representávamos, sabíamos que estávamos aqui desde o início do Brasil, e nós fizemos, a primeira pesquisa foi muito difícil de obter os dados, mas depois da primeira pesquisa nós cada vez mais aperfeiçoamos esses dados estatísticos, que vem da Receita Federal e vem dos 3 ministérios, Saúde, Assistência Social e Educação. Esses dados hoje, eles, como o Dr. Tiago disse, a representatividade do retorno que o setor dá para a sociedade, quer dizer, 9,79 vezes o que nós recebemos dessas imunidades que foram explicadas, quer dizer, é um investimento, por isso que o setor é um braço direito do Estado, porque nós estamos em lugares que o Estado não consegue estar.
E se me permite, só alguns dados do setor, né? Nós estamos em 861 municípios na área de saúde, que só existe uma Santa Casa e essa Santa Casa é filantrópica. Nós damos aí... Lembrando, só interromper, que o Brasil tem 5.650 municípios, ou seja, Pronto. 20% dos municípios só tem um hospital filantrópico. 20% só tem um hospital filantrópico. E nós atendemos mais de 60% dos municípios no Brasil. Nós estamos em todos os estados da federação, estamos em mais de 60% dos municípios, e esses hospitais que nós nos referimos, 860... Isso no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Esses hospitais, muitas vezes no município ele é o único, mas ele atende outros municípios ao redor que sem aquele hospital não haveria atendimento de saúde. Então, só para te dar dar para os nossos telespectadores uma ideia da grandiosidade do setor. Nós atendemos mais 60% na área de saúde, no SUS, as cirurgias de alta complexidade, nós somos mais 60% em termos de representatividade. Na educação, nós damos quase 800 mil bolsas, 778 mil bolsas integrais. E dessas 778 mil bolsas na educação de ensino médio e superior, né, nós temos uma performance de 17% melhor no Enem e no ENAD. Quer dizer, nós damos um ensino de qualidade, gratuito, àqueles que precisam e não podem pagar. E, finalmente, na área de assistência social, nós representamos mais de 40% de todo o setor de assistência social no Brasil. Então, para você ter uma ideia, sem as instituições filantrópicas, nós não teríamos saúde, nem educação e nem assistência social. Olha aí, tá vendo? Curioso, tem um dado também, complementando aqui o que o professor Custódio falou, são 240 milhões de atendimentos na área da saúde, pelas instituições filantrópicas. Agora, para e pensa, a população brasileira é de 220 milhões. Ou seja, todo mundo foi atendido. Exatamente. A grosso modo, todo mundo foi atendido. Mundo foi praticamente atendido. Né, praticamente. E ou foi atendido, uma com pessoa qualidade, com qualidade. Isso é importante dizer. Isso é muito importante. É que a importante. gente fala, né, ser atendido, atendimento foi feito. Não, mas com qualidade. Com qualidade. A coisa fica mais, né? Sim. Que é o que a gente quer hoje, né? O que a gente procura é exatamente a qualidade no atendimento, principalmente na área da saúde. E o que nós recebemos do SUS é muito pequeno referente aos custos que nós temos. Então, quer dizer, as instituições filantrópicas, elas subsidiam, elas conseguem, com captação de recursos, participação da sociedade civil, etc., elas conseguem complementar essa diferença, né? Eu não tenho certeza, mas acho que uma consulta de um especialista em neurocirurgião, acho que está R$10. Então, para você ter Tabela uma ideia... SUS. A tabela SUS. Não, peraí, calma. Uma consulta Uma consulta de um neuro de um neuro é R$10. Entendeu? Que o na governo paga. tabela. Na tabela SUS. Então, quer dizer, então é muito de dedicação, é muito de voluntariado, é muito de doação, por isso que se chama filantropia. Sim. Quer dizer, instituições e pessoas se doam para poder atender a comunidade que precisa do setor, né? Vamos falar com a Carmen Murará. É Murará, né, Carmen? Murara. Eu falei Murara no começo. É Murará. Você me ouve, Carmen? Não. Você falou corretamente. É Murara mesmo. O copo. Então eu falei corretamente. Carmen, fala um pouquinho do trabalho teu, né, na área de você como diretora, né, de comunicação do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Carmen. Sérgio, eu acho que a gente tem um grande desafio como instituição filantrópica no Brasil. Hoje há um desconhecimento por boa parte da população do real trabalho e da relevância que é o serviço das filantrópicas, seja no setor de educação, seja no setor da saúde e da assistência social. O que nós percebemos é que existe ainda um desconhecimento, uma confusão de conceitos, né? Então, qual que é um dos papéis aqui que o FONIF assumiu como responsabilidade? Dar a conhecer o que é a filantropia nesse país, a relevância dos serviços, a relevância do trabalho de cada pessoa que se dedica nessas instituições ao trabalho filantrópico.
Então, dentro desse escopo, nós temos um trabalho dentro do FONIF, uma responsabilidade de dar esse conhecimento. Então, uma das características aqui da comunicação do FONIF é isso, né? Mostrar à imprensa, mostrar para a sociedade, mostrar para a população em geral o que é a filantropia e como que as pessoas podem usar esses serviços, se apropriar de algo que vai prover, seja a sua educação, seja a saúde, seja a assistência social. Então, é um pouco esse trabalho que a gente faz, de divulgar as ações do FONIF, né? Então, quando a gente fala dessa pesquisa que nós já estamos fazendo há algum tempo, já estamos em uma nova edição dela, essa pesquisa é para realmente mostrar qual é o retorno que uma instituição filantrópica hoje dá ao público que é beneficiado pela filantropia, né? Então, tanto o Dr. Tiago quanto o Dr. Custódio já colocaram alguns números bastante relevantes, né? Hoje nós temos no país 27.384 instituições filantrópicas que nós cadastramos aí nessa grande pesquisa que a gente oferece à sociedade, né? Em todo o Brasil, em todo o Brasil. Todo o Brasil. 27 mil, mais de 27 mil. E essas instituições, elas estão a serviço da população e de qual população? Da que mais precisa, da mais vulnerável. É exatamente o que a Carmen está dizendo, né? São as pessoas que mais precisam. Sim. As pessoas carentes. É um trabalho que... E veja, e você tem critérios, por exemplo, na educação, para você receber uma bolsa de estudo integral numa universidade como uma Mackenzie, como uma PUC, são todas filantrópicas, a grande maioria das PUC são filantrópicas, tem critérios para isso, não é simplesmente, é um setor extremamente auditado. Então o critério para você receber uma bolsa você tem que ter uma renda per capita familiar de 1,5 salário mínimo, significa lá, você soma todas as pessoas que moram naquele núcleo familiar, faz a divisão e a renda per capita tem que ser de 1,5 salário mínimo. Lá. Então, fez no Mackenzie. E você sabia, por exemplo, Sérgio, que era uma instituição filantrópica? Sabia. Você sabe, então... Sabia por eu ser jornalista. E claro, né, eu fiz eventos aqui, na própria Assembleia Legislativa, nessa própria casa aqui, do Mackenzie. Então, eu tive com o diretor do Mackenzie, com o presidente, tive toda uma... Então, a gente, como é jornalista, óbvio que eu sabia, não tem como não saber que era filantrópica. Inclusive, eu tive até, né, um amigo, uma pessoa que eu conheci, que perdeu tudo. Eu consegui, nós chegamos através da filantropia, no Mackenzie, no próprio Mackenzie, conseguir uma bolsa para ele. Então, você vê como é que é? A obrigação para o Mackenzie, para cada 5 pagantes, uma bolsa de estudo. Isso. Essa aqui é a conta. Só que o Mackenzie dá muito mais do que os 20%. Hoje o setor filantrópico na área da educação, nós damos 30% de bolsas para os 2 milhões e pouco de alunos. Então nós damos 778 mil bolsas, que representa 30% do alunado nas instituições filantrópicas, né? E como disse aqui o doutor Tiago, né, esta desinformação, às vezes o aluno se forma, estuda desde o ensino infantil, se forma num curso superior e muitas vezes ele não sabe, sendo bolsista, de que ele se formou numa instituição filantrópica. Então, isso que a Carmen disse nessa... Quer dizer, muitas vezes nem sabem que não se formou numa instituição. E o que é importante, Sérgio, no final, é que nós estamos defendendo os interesses da comunidade que mais necessita da filantropia, né? E nós somos os olhos, os ouvidos, né, deste setor, no sentido de termos uma atuação que possa resolver problemas de saúde, educação e assistência social, com qualidade. E quem mantém, eu queria entender melhor as pessoas que estão por trás disso, né? Quer dizer, são pessoas, você mesmo acabou no começo do programa me disse aqui, as pessoas que colaboram, que trabalham, não são remuneradas, né, não são, então são também pessoas que têm uma... Sim. Né? Missão e carisma. Sim, além disso, também uma certa condição. Por isso você tem... Para que você... Isso que o doutor Tiago mencionou, porque muitas vezes você fala, por que uma instituição filantrópica, às vezes ela
tem uma estrutura tão bonita, laboratórios tão novos, etc. Você imagina, uma instituição, citando novamente o Mackenzie, 150 anos, uma PUC do Paraná, porque a Carmen está falando lá de Curitiba, no Paraná, que também é filantrópica, né? A instituição tem mais de 100 anos. 100 anos reinvestindo todo o resultado de ano após ano, não remunerando a sua direção, o seu conselho, seu conselho de administração, ela certamente ela consegue melhorar e aprimorar as instalações, os laboratórios, os professores, etc. e tal, e acaba dando um ensino de qualidade. Muita gente na cabeça das pessoas já fala, nossa, mas o Mackenzie é uma faculdade cara, é uma faculdade, mas não é para qualquer... Mas não sabem e não conhecem esse outro lado da filantropia. Porque o aluno bolsista, ele recebe a mesma educação do aluno pagante. E o aluno pagante não sabe que ele é bolsista, a não ser que o próprio aluno fale, porque nós preservamos a identidade dos alunos bolsistas. Uhum. Na saúde, por exemplo, complementando a questão da educação, então você tem o critério da renda per capita, daquele 5:1 na educação. Na saúde, por exemplo, 60% dos atendimentos das instituições de saúde tem que ser via SUS. 60%. Então você pega grandes hospitais que existem por aí, etc., que são filantrópicos, eles dão 60% dos seus atendimentos para o Sistema Único de Saúde. E eles vivem dos 40%. Quer dizer, então, ou seja, e tem uma gestão muito mais eficiente, vamos chamar assim, né? Porque eles conseguem estar onde estão por conta disso. São hospitais de excelência, na sua grande maioria. Então, você, entre fazer um atendimento direto no SUS, que é primoroso, o SUS brasileiro é primoroso, e você fazer um atendimento numa instituição filantrópica, você vai optar por uma instituição filantrópica. Você vai, com certeza, vai preferir ir para lá, né? Sim. Com certeza. Fora os hospitais que são dessas 1.000 cidades aí, 861 cidades. 861 cidades que só tem o hospital filantrópico. E desses hospitais filantrópicos, 60% são atendimentos do SUS. Remunerados, existe uma contrapartida. O governo remunera, sim, o neurocirurgião mas é R$10. Me permite uma observação? O parto acho que é 400. Então vamos fazer o seguinte, a gente está em cima da hora aqui para chamar o intervalo. Nós vamos fazer uma pausa rapidinha. Depois eu quero voltar com a Carmen também aqui, que ela entrou até pouco aqui, eu já estou até meio... Né, você falou no começo, vamos dividir a coisa, vamos, né, para a Carmen falar mais um pouquinho né, da instituição. Olha, vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, até já. Nós estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje batendo esse papo aqui sobre filantropia. Eu quero falar, e falando, né, claro, do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas aqui, no qual eu tenho aqui o Custódio, né, como presidente, Custódio Pereira, o Tiago Ferreira Cabral, como diretor jurídico da instituição, e tenho a Carmen, que é diretora de comunicação. Eu já queria falar com a Carmen aqui, para saber quais são, Carmen, os principais objetivos, no caso aí do Fórum Nacional de Instituição Filantrópica? Bom, o Fórum, Sérgio, ele representa as instituições. E todos os setores, seja o da educação, o da saúde e o da assistência social, são áreas hoje no país bastante regulamentadas. Nós temos que prestar contas, como já comentamos contigo, de todas as ações que fazemos do ponto de vista de legislação, da regulamentação. Por conta disso, nós temos muita interação hoje com o governo federal, com os ministérios e com parlamentares, com todo o cenário político. Um dos objetivos do FUNIF, do Fórum, é justamente representar essas instituições junto a esses órgãos de governo, defender as causas que são importantes para a filantropia, fazer com que haja um bom entendimento por parte de quem nos representa, por parte dos deputados, dos senadores,
do próprio governo, para que eles assegurem às filantrópicas a sua continuidade, assegurem as condições para que as filantrópicas continuem atuando no país. Então, um dos objetivos é esse, representar os associados do FONIF e todas as filantrópicas, é o que acaba acontecendo, né? Um outro objetivo nosso é garantir que a filantropia vai continuar viável, vai continuar podendo prestar o seu serviço, seja na área educacional, na área da assistência ou na saúde. Então, esse é o nosso trabalho. Um outro ponto que a gente atua é, como eu comentei anteriormente, mostrar para as pessoas o que é a filantropia, como elas podem se conectar com esse setor, como podem contribuir, falar de regulação, falar de leis, falar de comunicação filantrópica para a sociedade de um modo geral. Eu diria que esses são, assim, basicamente o nosso foco como um Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Não, entendi o que você falou. Agora, Carmen, o que eu quero chegar, como disse aqui, né, o presidente, Tiago também, sobre a questão das pessoas, que ele me perguntou, eu falei, olha, meu filho fez o Mackenzie, eu falei, você sabia, Sérgio, que o Mackenzie é uma instituição filantrópica? Eu sabia, comentei aqui naquela hora, como sabia porque eu sou jornalista e a gente acaba, claro, não tem como não saber, né? Mas as pessoas, é isso que eu queria, Carmen, que você falasse como diretora de comunicação, para que isso chegue também, né, as pessoas tenham conhecimento, né, de instituições filantrópicas aqui, né, no Brasil, eu estou falando mais aqui, no caso, no estado de São Paulo, vamos dizer, porque muita gente não sabe, Carmen. Temos procurado divulgar as ações que são feitas, tanto das nossas associadas, que são as entidades filantrópicas, quanto do que está ocorrendo em filantropia. Então, a gente tem hoje um trabalho junto à imprensa para divulgar as ações da filantropia no país. Nós temos também todas as redes sociais do Fórum que divulgam as ações e nós procuramos incentivar e promover as pessoas para que elas conheçam. Então, por exemplo, no ano passado a gente fez um belíssimo concurso de fotografias, onde os nossos, as pessoas que se inscreveram, sejam fotógrafos, amadores e profissionais, eles puderam mostrar o seu trabalho através da fotografia, das imagens, mostrar o que é a filantropia nesse país. E aí fizemos uma premiação no segundo semestre do ano passado, que foi muito interessante, que promoveu. Nós usamos também datas especiais ao longo do ano para mostrar a filantropia. Estamos trabalhando muito para o Dia do Voluntariado, né, para ter o voluntariado fortalecido no nosso país, com ações voltadas a fazer o bem, né? Porque o que significa a filantropia é isso, né? O amor à humanidade, é você fazer o bem à sociedade. Então a gente vai dando conhecimento, mas claro, somos uma entidade pequena que tem que fazer um trabalho constante de conscientização e para que a gente consiga deixar mais claro o que é o serviço das filantrópicas desse país. O Custódio queria fazer até um adendo aqui, você me falou. Na verdade, só complementando o que a Carmen disse, nós conseguimos instituir, né, aprovado hoje na Assembleia, etc. e tal, pelo Presidente da República, o Dia Nacional da Filantropia. Então nós temos um dia, que é dia 20 de outubro, que é o Dia Nacional da Filantropia, onde nós procuramos, com isso, como a Carmen colocou, de criar, de dar uma visibilidade maior às instituições, mas especialmente que as instituições fazem. O que eu queria só fazer uma observação complementar é o seguinte: quando nós falamos que a área de saúde ela tem que dar, por lei, no mínimo 60% SUS, mas o que nós vemos, né, o que nós vimos é que muitas instituições, por uma questão de entrega social, por uma questão de visão, de missão, elas entregam muito mais do que aquilo que a lei prevê. Inclusive, como eu mencionei também, as instituições já faziam isso mesmo antes de ter lei, normas e tudo, elas já faziam filantropia. E instituições, por exemplo, como Santa Marcelina, Hospital Santa Marcelina,
um hospital gigante de quase 900 leitos, eles dão 88% SUS. Imagine, com essa remuneração do SUS, realmente é uma grande luta para as irmãs lá conseguir os recursos necessários para esse atendimento. A Santa Casa de São Paulo atende 100% SUS, certo? Quer dizer, toda a necessidade é de arrecadação complementar, de doações, de captação de recursos. Então você vê que é um setor de entrega de qualidade do melhor serviço muito acima do que a lei determina, tá certo? Então, isso é bom, isso é bom saber disso, essa informação, né, de que chega a cobrir, cara, até 60%, que você tinha falado, né? E tem hospital que chega a cobrir quase 100%. 100%. Santa Casa de São Paulo é 100%. Mesmo Santa Casa é 100%. São Paulo é 100%. A educação, que seria 20%, o Mackenzie deve chegar a 37%, 38% de bolsas de estudo do seu alunado. Quando eu estava lá, nós dávamos 35 mil bolsas, certo? Com um contingente aí de 40, 50, era 50 mil alunos, né? Hoje temos muito mais, mas é um número significativo. E com muito critério e muito rigor, porque para que não seja dada uma bolsa para aquele que não precisa e simplesmente somente para aqueles que realmente precisam. E importante, muitas instituições filantrópicas têm cursos de medicina com altos valores de mensalidade. E o aluno que muitas vezes frequenta um curso de medicina, às vezes ele não tem dinheiro para comprar caderno, para transporte, para alimentação. E as instituições muitas vezes contribuem para que ele possa fazer o curso com dignidade, sem se expor na sua carência. E temos excelentes alunos, brilhantes alunos. Você falando do parlamento, eu tenho até aqui uma informação que nós temos aqui na casa, né, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei, né, que torna permanente o auxílio financeiro às instituições filantrópicas de combate ao câncer, o ONCO São Paulo. Sim. É um projeto de... Aliás, eu queria que vocês falassem da importância desse projeto. Claro, o projeto ainda precisa ir para ser aprovado, foi aprovado, aqui nós temos esse projeto aqui na Assembleia, mas para virar lei precisa ser aprovado pelo Executivo. Mas eu queria que vocês já falassem da importância desse projeto de lei aqui nessa casa. É fomento estadual, né? Isso é muito importante, estadual, porque é uma fonte de renda estadual que vem para as instituições filantrópicas. Entende? Então, do que elas vivem? Elas vivem do seu patrimônio próprio, dessas doações, das doações da comunidade, etc., e de conveniamento público. Então, você tendo uma obrigatoriedade do Estado dar esse auxílio, essa subvenção para as instituições filantrópicas, é espetacular. Quer dizer, é uma fonte que está carimbada, né? Verba carimbada, como a gente chama aqui, para as instituições de combate ao câncer. Então, eu acho que é extremamente importante porque, imagina, o tratamento de câncer das pessoas é altamente especializado, entende? Então, é altamente... e é caro também. Então, por exemplo, tem uma instituição chamada TUCA, né? O CRAAC, outras instituições trabalham com câncer de crianças, etc., né? O grande problema é o custo dos medicamentos altíssimos e a cura do câncer, se não me engano, o número é mais de 90% de crianças podem ser curadas do câncer que elas enfrentaram. Depende, logicamente, da precocidade que o tratamento começa a ser implementado. Se há essa possibilidade, né, deles atenderem mais e melhor, uma amplitude maior de pessoas, nós vamos conseguir tirar essas crianças de uma situação, de um destino trágico que seria a perda da vida, né? Então, esses incentivos, né, vão certamente ajudar a salvar vidas na saúde, permitir que mais alunos carentes estudem em boas escolas e permitir que a assistência social cuide dos idosos, de pessoas com necessidade. Eu acho que é uma grande visão. Quero, inclusive, aproveitar, cumprimentar os deputados que estão tomando essa iniciativa e dizer que o setor filantrópico se dispõe a ajudar naquilo que for necessário para que a lei seja depois divulgada e a Câmara seja homenageada tenha um reconhecimento devido por essas vidas, esses alunos que estão sendo salvos, ajudados por uma iniciativa desse tipo. Acho que é muito importante e necessário. Ô Carmen,
Quais as principais atividades e eventos promovidos pelo Fórum, Carmen? Bom, nós temos vários eventos ao longo do ano. Um deles, eu acho que o mais relevante que a gente trabalha para ter uma boa audiência é o Dia Nacional da Filantropia, como o Dr. Custódio comentou há pouco, né? Então, essa data é uma data que nós devemos e estamos sempre celebrando. A gente produz outros eventos ao longo do ano, como workshops para debater a filantropia, ações dentro da Câmara dos Deputados em Brasília, no Congresso, enfim, nós temos, fazemos periodicamente uma incursão no Congresso, enfim, né, para mostrar para os parlamentares a importância da filantropia, a gente chama de caravana da filantropia. Nós temos também, ao longo do ano, os nossos canais de divulgação, né? Então, eu comentei há pouco que nós temos as nossas redes sociais e a imprensa, que a gente está sempre em contato, né? E no ano passado nós fizemos, então, o concurso de fotografias, que foi mais um evento importante ali do setor para marcar essa data, né? Então, nós vamos, ao longo do ano, vamos fazendo eventos, fazendo palestras. É importante também destacar que nós temos uma universidade corporativa, a Universidade do FONIF, onde ali a gente leva cursos para formação, né? Formação voltadas ao terceiro setor, voltadas às entidades filantrópicas, e aí são cursos e palestras, enfim, seja na área da comunicação, do marketing, das relações institucionais, seja na área jurídica. Então, nós fazemos essa agenda ao longo do ano e vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar agora em 2024. Ah, legal, eu ia falar isso, pô. Então tem um bom trabalho aí para 2024. Sérgio, deixa eu colocar uma coisa para você. Num desses eventos da Caravana da Filantropia que a gente acabou fazendo, como é que funciona isso? A gente junta grupos especializados para conscientizar os deputados, os senadores. Isso é Brasília, né? Isso em Brasília. Porque se o povo, em geral, o homem médio, acaba não sabendo que foi atendido por uma instituição filantrópica, infelizmente a gente tem um desconhecimento da parte do pessoal do Legislativo. Em determinada ocasião eu estava com um deputado lá e ele fez uma crítica ao setor. Porque tem, sei lá, tem avião, tem não sei o quê. Fez uma crítica infundada. Eu falei, seu deputado, o senhor acha? E vou lembrar que filantropia é aquela questão da imunidade da cota patronal da Previdência Social. Seu deputado, o senhor acha que o Mackenzie, se perder a filantropia, ele vai fechar? O senhor acha que a PUC do Paraná, onde está a Carmen, vai fechar? Ele ficou me olhando assim com a cara. Eu falei, não vai. Quem vai sair perdendo? As 700 mil bolsas que o setor dá, com a qualidade dessas instituições. Essa que é a questão. Qual que é a importância do fórum, no caso aí, para o terceiro setor no país? Então, eu acho que o fórum reúne instituições do terceiro setor, né? O terceiro setor é uma instituição privada que presta serviços públicos, né? Ela faz um papel de Estado, né? Sendo uma instituição não estatal, né? Então, acho que a importância do FONIF é, hoje, dar maior visibilidade, permitir que essas instituições tenham uma legislação mais adequada, né, na sua regulamentação, na própria lei, de forma que as pessoas, ao final, possam ser atendidas, né? Não adianta, às vezes, você ter uma lei que cerceia o atendimento, a capacidade de atendimento. Então, o FONIF, as 27 mil instituições que nós representamos, né, e ao final nós representamos a população mais carente, né, somos parte integrante do terceiro setor, com bastante, vamos dizer, hoje, como a Carmen falou, nós somos pequenos perto da importância de divulgarmos e sermos mais conhecidos, porque dessas 230 milhões de pessoas que foram atendidas em ambulatórios e hospitais de saúde, né,
se 1% soubesse que foi atendida por um hospital filantrópico, porque os hospitais mesmo, eles não estão preocupados em dizer, olha, você foi atendida por um hospital filantrópico, olha, sua bolsa foi dada. Não, não, a preocupação é com a educação, a preocupação é com a saúde, a preocupação é com o bem-estar daquele que está sendo atendido. E não a preocupação de dizer, olha, eu estou fazendo isso por causa daquilo, por causa daquilo outro. Então, acho que é um pouco disso, historicamente, ao longo de séculos, né? E até porque instituições religiosas, muitas vezes, não se sentem confortáveis de estar divulgando aquilo, o bem que está sendo feito, mas hoje está mudando. Acho que o FONIF tem sido um porta-voz adequado, com credibilidade, para poder mostrar um pouco à sociedade da representatividade do setor. E, finalmente, sem as instituições filantrópicas, não há como sobreviver nessas áreas tão importantes pela representatividade que o setor tem. Então, é isso. E precisamos, e aí eu quero também agradecer, Sérgio, pela oportunidade que nós estamos tendo de compartilhar esses dados, essas informações com o público seleto aqui da Alesp, quer dizer, e inclusive com essa notícia aí que você está dando de ter uma possibilidade, né, de ajudar o setor aí com mais recursos. Eu tenho certeza que o programa depois disso aí vai ser muito ouvido e torcida para que isso seja aprovado em breve, né? Muito obrigado. Com certeza. E até, Sérgio, para não ser injusto, a gente falou muito de saúde, educação, faltou assistência social. É verdade, não é falou da assistência social. Então, na assistência Bem lembrado. Pois é. Na assistência social, você tem aí, dentro do campo da assistência social, que você tem o tal do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é uma fórmula muito similar ao do SUS, só que o SUS tem uma outra lógica. Bom, o SUAS, ele compõe uma série de entidades que tem, vamos dizer, campos de atuação absolutamente díspares, mas elas precisavam se unir. O FONIF veio para uni-las, tá? Então você tem idosos, que são atendidos pelas ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos, os antigos lares, os asilos, etc., são ILPIs. Você tem deficiente físico, você tem surdo, você tem mudo, você tem abrigamento e centro de convivência de famílias. Entende? Então, é importante dizer para vocês, todos, até para os telespectadores que estão ouvindo a gente, na época da Covid, o Estado sumiu e a assistência social, essas entidades de assistência social, de maneira primorosa, acabaram fazendo suporte integral a essa população absolutamente vulnerável. Então, eu tenho casos aí que a gente conhece de instituições que faziam atendimento presencial de convivência, de fortalecimento de vínculos, de famílias, etc., que trocou isso por entrega de cesta básica para essas famílias. Então, a importância das entidades de assistência social, ela é vital para o Brasil, no final das contas. Porque mais de 40% dos atendimentos, dos abrigamentos, a cidade de São Paulo tem 700 mil vagas de gente para moradores de rua, etc. São todos feitos por organizações da sociedade civil. Isso é importante de dizer da importância delas, não só quanto da educação, quanto da saúde, né? O Carmen, vou voltar a Carmen, senão ela fica enciumada, hein? A gente não fala com ela aqui, né, Carmen? Carmen, quais foram as maiores conquistas, né, nesse caso aí, mais significativas do fórum, né? A Carmen, com certeza, vai... Hein, Carmen? Eu acredito, Sérgio, que a nossa maior conquista agora, nos últimos tempos, foi conseguir a aprovação da Lei Complementar da Filantropia. Essa foi uma luta nossa, que envolveu todas as filantrópicas, que envolveu um trabalho grande e relevante do FONIF, junto com os seus parceiros, com as entidades que também estão juntas conosco, né? E nós tivemos um trabalho grande de incidência política, de influência, de convencimento aos parlamentares para que pudéssemos ter uma boa lei aprovada, principalmente garantindo o que nos sustenta, né, que é a imunidade tributária. Foi uma luta grande que tem vários episódios e vários momentos de grande batalha, de grande incidência, e que nós conseguimos aprovar. Por fim, quando conseguimos aprovar essa lei complementar, ela ainda foi aprovada com alguns vetos,
depois nós tivemos que, ao longo de 2022 e no começo de 2023, batalhar para que essa lei pudesse, para que esses vetos pudessem cair. Eu acho que essa foi a nossa grande luta, que eu diria, ali nesses últimos anos, né? E agora a gente tem uma lei aprovada, sancionada, vetos derrubados e uma lei que nos garante uma segurança jurídica, ainda que básica, não é a lei ideal que nós buscávamos, mas foi o que conseguimos, e ela traz uma segurança jurídica agora com a sua regulamentação, enfim, ainda temos trabalho a fazer. Mas eu diria que esse ponto, aprovar esta lei, a Lei Complementar 187, que se tornou lei, enfim, né? Essa lei complementar, ela foi fundamental para garantir para as instituições filantrópicas uma segurança. Então, eu diria que esse é o nosso grande marco aí, né? E aí tem outros tantos temas que a gente vai trabalhando ao longo dos anos, a própria pesquisa. A pesquisa é um marco, a gente conseguiu mostrar em números, em dados, a relevância do setor, o tamanho do setor e a importância que ele tem hoje dentro do nosso país. Como disse o Dr. Custódio no começo da nossa conversa aqui na TV Alesp, o Custódio comentou, nós somos o braço direito do governo. Sim, né, nós somos parceiros, nós trabalhamos juntos, apoiando e levando os nossos serviços de assistência social, saúde e educação, aonde muitas vezes o governo não consegue estar. Então essas são as nossas, poderia dizer assim, as nossas batalhas e as nossas conquistas. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Eu queria saber de vocês aqui quais são os próximos passos, né? Quais são os projetos, futuros projetos do Fórum. Olha, eu vou dizer que a gente está vivendo um momento muito complicado, que é a reforma tributária. E essa reforma tributária, o FONIF teve uma grande atuação, até complementando o que a Carmen disse, para manter a questão das imunidades. Já começou na reforma da Previdência, que queriam mexer nas imunidades. Não fosse o FONIF, a gente estaria numa situação muito complicada hoje, né? Então, os próximos passos é continuar com essa incidência, no meu ponto de vista, ficar de olho nessa reforma tributária, convencendo, porque a reforma tributária é muito linda, ela foi aprovada, etc. Só que você tem agora toda a legislação complementar que vai abaixo dela, né? Então a gente vai ter uma incidência e um trabalho muito maior agora para ajustar essa questão e atender os interesses do setor da maneira como ele vem sendo feito até hoje, né? Olha, eu queria já deixar até a palavra final aqui para o Custódio, mas eu queria agradecer a presença, queria agradecer a participação da Carmen. Carmen, obrigado pela sua participação aqui no programa, tá bom? Obrigada, é um prazer, Sérgio. Espero que a gente possa ter contribuído para dar luz, né? E antes de você passar para o Custódio, eu queria só convidar os seus telespectadores, quem assiste ao programa, a TV Assembleia, toda a Alesp, né? Para que entre nas nossas redes sociais do FONIF, seja no Instagram, seja no Facebook, no LinkedIn e também no nosso site. No nosso site tem a nossa pesquisa completa. Inclusive, você pode pesquisar por município, por setor, por estado. Então, para os parlamentares é importantíssimo, eles podem ver a situação em São Paulo, como que nós estamos com as filantrópicas em cada um dos setores, por município. É bastante rica a pesquisa. E ela está lá no nosso site, que é fonif.org.br. Ok. Doutor Custódio, suas considerações finais. Bom, a minha consideração final é agradecer a vocês, Sérgio, pela oportunidade que você nos deu e de passar um pouco dessas importantes informações, né? E dizer que, na verdade, o FONIF representa todas aquelas pessoas que mais necessitam. Então, nós somos a voz daqueles que precisam. E só fazendo um complemento, lá atrás, as imunidades não eram reconhecidas como imunidades. Se confundia muito com isenções. O FONIF conseguiu aprovar no Supremo um assunto que estava há 20 anos rodando lá para que houvesse o reconhecimento das imunidades. E, finalmente, olhando aí no passado,
na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, quase que as instituições de educação perderam a filantropia. Nós tivemos que agir para que isso não acontecesse. E no Senado, numa segunda vez, o senador Tasso Gereissati tinha um projeto de lei, uma PEC, que só as Santas Casas teriam direito à filantropia. Então, um hospital como Santa Marcelina, que atende 88% do SUS, não poderia ser. Isso mostra, Sérgio, com isso eu concluo, a importância de levar o conhecimento à sociedade, como foi colocado aqui pelo doutor Tiago, porque essas instituições são fortes, são bem administradas e elas vão sobreviver. Perfeito. Mas elas precisam continuar atendendo cada vez mais e melhor, com a mesma qualidade, as pessoas que mais precisam. Perfeito. Então, muito obrigado. Mas a gente que agradece. Doutor Tiago, obrigado também pela sua participação. Quer rapidamente finalizar aí? Não, queria agradecer mesmo e deixar, reforçar essa questão que a Carmen colocou, de entrar nas nossas redes. A pesquisa que ela fala é uma pesquisa interativa, onde você consulta até especificamente entidades em todos os municípios brasileiros, aí até para checar a qualidade das nossas fontes, né? Porque são todas as fontes oficiais que a gente acaba usando, que são as fontes da Receita Federal e dos 3 ministérios, tá bom? Mas muito obrigado, Sérgio, pela Imagina, a gente é que agradece a presença e a participação de vocês aqui. Obrigado. Pois é, gente, chegamos ao final aqui. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.